Você acha que vai ter perseguição do novo governo contra quem se declara oposição na internet? Pô, já tá tendo. Já tá tendo. Você acha que vai ter? Tem gente sendo presa por protestar, porra! Tem gente recebendo pessoas armadas porque estavam numa manifestação. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Já começou! Caralho! Caralho! O que tem que acontecer? Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar, porra! Acorda, caralho! Eu tô há 4 anos falando isso, gente! Não é possível, velho! Acorda essa porra! Puta que pariu! Tamo numa ditadura já, caralho! A Constituição já foi ignorada, já tem gente sendo perseguida, presa, torturada! É o cara que ficou paraplégico na cadeia, porra! Acorda! Não chega a ser bem assim, mas a gente não pode desconsiderar determinadas coisas que estão acontecendo. Não é aquela coisa de tanto ao mar, nem tanto à terra. Porque, às vezes, não tem aquela expressão, o galo vai sendo cozinhado aos poucos. Então, às vezes, a gente não percebe determinadas mudanças de situação, porque elas não acontecem de forma abrupta, de forma radical. Às vezes, uma determinada mudança, ela se dá de maneira sutil. Eu lembro de um programa do Jô Soares. Para quem não lembra, o Jô Soares era uma espécie de Danilo Gentili com cérebro. Danilo Gentili ouvindo isso. Enfim, e ele dizia, olha, pelo fato do Brasil ter passado por sucessivos governos petistas, né, do Lula, Dilma, etc., ia pro Haddad e tal, ele chegou a insinuar, não, nós estamos democraticamente indo em direção ao socialismo, que as pessoas estavam escolhendo esses partidos para governar, porque era uma opção do povo para abraçar essa ideologia. E na época, assistindo a televisão, ele dizendo isso, eu discordei, porque a mesma coisa que eu discordei uma vez do Wagner Tomazoni, quando ele disse, tá aqui na pesquisa, o Brasil é de direita, né? E eu falei, não é bem assim, velho, não é. Porque eu duvido muito que as pessoas saibam do que você está falando quando é ser de direita ou esquerda, né? Então, naquela época era a mesma coisa. As pessoas não tinham, como hoje em dia também não tem, sai perguntando aí o que é socialismo. As pessoas não sabem, né? Então, elas tinham a ideia assim, não, o Lula vai trabalhar em prol do povo, em prol do trabalhador, essa era a ideia. Então, é o máximo de ideia que tinha na cabeça da maioria das pessoas do que seria o tal suposto socialismo. Mas várias coisas estavam sendo modificadas e implementadas a nível de máquina governamental que sugeriam que talvez o Lula quisesse, em algum momento, experimentar um maior avanço nessa direção. No entanto, isso não seria uma mudança de forma consciente, porque era quase como um aliciamento, né? Uma criança que não tem consciência, um adulto vai lá e alicia ela não sabe, né, direito o que está acontecendo. Então, o povo brasileiro, não tendo plena consciência do que é um socialismo, como ele poderia estar optando por uma coisa que ele nem sabe o que é. Não que isso queira dizer que o socialismo é ruim, não pense de forma binária, saia dessa polarização aí da sua cabeça. Estou dizendo que a forma como estava sendo feita não era democrática, no sentido de que, olha, eu vou te esclarecer quais são as opções, velho. É isso aqui, eu estou fazendo isso para ir naquela direção ali, porque eu penso isso, eu acredito naquilo, e eu acho que fazendo isso a gente vai chegar ali, e ali vai ser bom por causa disso. Não havia essa transparência. As coisas meio que estavam indo a rebote. E o que eu estou querendo dizer com isso em relação ao que o Monark está falando? Que determinadas coisas vão acontecendo devagarzinho, e às vezes a gente não vai se dando conta. Igual, às vezes, óculos, né? Você vai perdendo ali, às vezes, gradativamente, e você só se dá conta que precisa de óculos quando de repente você, eita, não estou mais enxergando direito, né? Mas aquilo não foi de um segundo para o outro, de um minuto para o outro. Não, a perda é gradativa, né? Quer ver um exemplo do que eu estou falando? Presta sua atenção nisso aqui. Um caso do aeroporto lá em Roma, não sei se vocês lembram disso, que foi dito que uma pessoa, uma família, começou a xingar o Alexandre de Moraes, ele estava com o filho dele, e aí o filho dele foi agredido, e isso foi o que saiu na mídia, tá? E aí o Alexandre de Moraes voltou para o Brasil e foi atrás dessas pessoas. Ele, olha que loucura, ele foi a pessoa atacada,
E ele foi o juiz que iniciou o processo e que julgou o processo. Vocês estão entendendo? Faz sentido isso? Ele deveria voltar para o Brasil, abrir uma ação contra essa família para que um outro juiz julgasse isso. Ele não pode, ele é envolvido no caso, ele é parte do processo, ele não pode fazer isso. E ele fez, gente. E aí o que aconteceu? Foi descoberto depois, agora que tá vazando vários documentos, que não ocorreu nada, que na verdade, assim, foram feitos xingamentos e que o filho do Alexandre de Moraes, pelo que foi visto na câmera, foi tentar ali dar um tapa, sei lá, no boneco, alguma coisa assim, e a outra pessoa se defendeu e acabou esbarrando no filho do Alexandre de Moraes. Isso foi em Roma. A polícia de Roma abriu um inquérito, viu as imagens e falou, não aconteceu nada. Aqui não temos nada. O Alexandre de Moraes fez o quê? Abriu o processo aqui no Brasil, colocou a Polícia Federal, foi feito a perícia das imagens, um perito falou, não tem nada. O Alexandre de Moraes foi atrás desse perito, tá? Disse que esse cara estava errado, pediu de novo a análise das imagens, aí a família foi se defender. O que essa família fez? Pegou um advogado e foi, né? Olha, estamos sendo acusados. Lá. O advogado falou, eu preciso ter acesso ao vídeo. Sabe o que o Alexandre de Moraes falou? Não, você não pode ter acesso ao vídeo. Colocou sob sigilo. Então assim, mas peraí, você tá me acusando de uma coisa, você tá dizendo que nas imagens o seu filho foi agredido, e olha a loucura, o cara que é o juiz do processo, mas tudo bem. Aí você, e você não me deixa ver as imagens? Mas peraí, eu tenho direito, isso aqui é uma prova do processo. E ele negou as imagens. E depois, em documentos vazados agora, estão dizendo que no relatório, né, mostra-se lá, que foi retirado o frame do vídeo, o momento onde mostra que o filho do Alexandre de Moraes, né, foi lá dar um tapa e o cara, sei lá, desviou, enfim. Tira essa parte, foi tirada essa parte pelos peritos. Então vocês estão entendendo que isso foi uma coisa que foi fraudada praticamente, gente? Essa é a loucura que a gente tá vivendo. O cara julga, o cara acusa, o cara não deixa você ter direito à sua defesa. Então isso aqui não é sobre Twitter, não é sobre barrar uma rede social, é sobre uma coisa que está sendo feita por uma pessoa há muitos anos e ninguém faz nada. Não faz nada não, né? Não fazia, porque parece que agora o pessoal, ainda que tardiamente, resolveram reagir, como diria o monarca, e resolveram acordar. Eles acordaram, monarca, eles acordaram, olha só. A gente está falando aqui de cláusulas pétreas. O artigo 60, parágrafo 4, inciso 3. Separação de poderes. Na verdade, isso aqui não é só uma retaliação à posição firme do Supremo na defesa da democracia, contra o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Mas esse choro desesperado aqui é pela prisão do Bolsonaro. É isso que está movendo essa turma. Nós não estamos com a pauta nacional, dos interesses nacionais. Eles só pensam nisso. Como livrar Bolsonaro da prisão, atacar o Supremo. Senhora Presidente, estamos prestes a aprovar uma das medidas mais importantes que esse Congresso Nacional já deliberou, que é o fim das decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quero colocar aqui, né, primeiro, o deputado disse que isso já está, o prazo de pedido de vista já está no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Tem vários dispositivos dentro do regimento interno do Supremo Tribunal Federal que o Supremo simplesmente ignora, inclusive os prazos de pedido de vista, inclusive a proibição de se poder abrir investigação de ofício, salvo quando acontece algum crime nas dependências do STF. O STF hoje considera que qualquer crime cometido em rede social aconteceu dentro, fisicamente, do Supremo Tribunal Federal. E reforçando o que vários colegas já colocaram, é justo, é correto que depois da deliberação de um corpo técnico que a Câmara dos Deputados possui, justamente para isso, os servidores da casa, dos parlamentares, dos senadores, passarem anos debatendo uma legislação, um único ministro numa canetada acaba com essa lei, senta em cima dessa liminar por 5, 6 anos. Vamos lembrar, o Supremo já sentou em cima de auxílio moradia, inclusive para juiz que morava no lugar em que trabalhava, e só saiu de cima da liminar quando o Congresso foi chantageado a dar aumento de salário pro Supremo Tribunal Federal. Então é para isso que é utilizado esse tipo de decisão monocrática e a falta de prazo para pedido de vista. Para além disso, vários deputados petistas colocaram aqui, olha, a Constituição diz que o parlamento sequer pode deliberar matéria tendente a abolir cláusula pétrea. É verdade. E qual que é o remédio para isso? Mandado de segurança parlamentar. Porque nenhum deputado apresentou mandado de segurança parlamentar para suspender a tramitação no Congresso Nacional dessa matéria. Porque sabe que vai perder, que o próprio Supremo não suspenderia a tramitação dessa matéria no Congresso Nacional. Meu trabalho de conclusão de curso foi justamente sobre isso. Controle de constitucionalidade do devido processo legislativo. O Supremo raríssimas vezes suspende e concede mandado de segurança parlamentar e suspende a tramitação de matéria nessa casa, mesmo quando tem flagrante desrespeito ao processo legislativo regimental. Então assim, muitas coisas são faladas como se tivesse um respaldo técnico, como se tivesse fundamento, quando na realidade é coisa de gente ou que desconhece a matéria, que não sabe o que tá votando, que não lê o que tá votando, que não conhece o processo legislativo, que não conhece o Supremo Tribunal Federal. E mais, ainda teve ameaça de deputado petista aqui dizendo que deputado que votasse essa matéria poderia ser preso preventivamente pelo Supremo por interferir nas investigações do 8 de janeiro. Olha que bizarro chegou essa situação. Então, o senador Jacques Wagner que votou no Senado vai ser preso preventivamente? Vamos encaminhar favorável essa matéria, presidente. É lamentável o que está acontecendo aqui. A gente tem que ver essa votação como conjunto da obra. Primeiro, projeto de anistia e depois esses 4 projetos de retaliação ao Supremo Tribunal Federal. Eu quero inclusive esclarecer ao deputado Kim que quando eu falei em prisão preventiva, eu estava falando da questão da anistia. Porque tem deputados investigados como financiadores do ato de 8 de janeiro. E quero deixar muito claro aqui que um dos requisitos da prisão preventiva é atrapalhar a investigação. E é isso que os senhores estão querendo fazer aqui. Então eu quero deixar muito claro, senhor. Tudo isso aqui é inócuo. Isso aqui é um circo. Isso aqui não vale nada. Isso aqui é inconstitucional. Vocês acham que o Supremo vai ter medo disso aqui? É uma vergonha o que está acontecendo nessa CCJ. Está encerrada a votação. Vamos abrir o painel. O colegiado decidiu. Está aprovada.
Está aprovado o parecer da PEC 8. Essa é a vitória mais importante do parlamento contra um dos maiores abusos do Supremo Tribunal Federal, que é justamente o único ministro suspender e acabar com o trabalho de todo o Congresso Nacional, praticamente 600 parlamentares dessa casa, que, como já foi bem colocado, durante anos debatem, escutam a sociedade, fazem audiência pública. O respeito à soberania do parlamento é o respeito à soberania popular. Nós temos mais votos do que o próprio presidente da República. A instituição mais democrática que existe é o parlamento. Quando o parlamento discute, debate, toma uma decisão, essa decisão deve ser respeitada. Não é um único ministro do Supremo Tribunal Federal que toma uma decisão e depois, como eu já provei aqui, senta em cima dessa decisão, fica anos e só a decisão dele prevalece. E muitas vezes, quando ele submete a seus pares, a liminar é derrubada. Ou seja, um único ministro do Supremo Tribunal Federal é mais poderoso que o parlamento inteiro, é mais poderoso que o presidente da República. Não é o colegiado do Supremo, não. Hoje nós temos 11 Supremos Tribunais Federais graças a esse abuso. E vem o parlamentar e ainda diz, olha, presidente da comissão não tem moral pra falar de decisão monocrática porque considerou matéria vencida a minha questão de ordem monocraticamente. O parlamentar não conhece nem os seus próprios direitos, nem o regimento interno da Câmara dos Deputados, cabia recurso ao plenário, efeito suspensivo de questão de ordem da presidência. Nem isso o parlamentar suscitou. Então, assim, é de um desconhecimento, de uma ignorância que assusta, de uma matéria tão importante. Nós estamos tratando aqui de modificar a Constituição. Outro parlamentar, também representante da base do governo do PT, disse, mas que absurdo colocar prazo de vista na Constituição brasileira. A gente tem uma Constituição absolutamente prolixa. Até sobre o Pedro II nós tratamos a nossa Constituição. Nós tratamos sobre matéria tributária, trabalhista, nós tratamos sobre matérias que países desenvolvidos deixam para legislação ordinária. Então não é de espantar que a nossa Constituição, que é alterada a cada novo governo, coisa que não acontece em países desenvolvidos, porque a Constituição em países desenvolvidos serve justamente pela própria definição do nome para a Constituição do Estado e não para tratar da quantidade de matérias que nós tratamos aqui. É por isso que ela precisa ser modificada, porque o próprio Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, rasga a Constituição, rasga a tripartição do poder e a separação dos poderes a partir do momento que suspende uma legislação que foi aprovada por este parlamento sem organizar qualquer audiência pública, sem escutar técnicos, sem escutar especialistas, sem escutar a sociedade civil, como esse parlamento faz. E mais do que isso, teve parlamentar aqui que ainda colocou nessa comissão que nós sequer poderíamos debater essa matéria. Então, tá fazendo o que aqui nessa casa? Entrega logo a chave da porta do gabinete pro ministro do Supremo Tribunal Federal, manda a chave do gabinete pro Barroso, entrega o PIN de deputado pro Barroso. Tá fazendo o que a gente sequer pode debater a matéria? Uma matéria que trata sobre respeitar a decisão do parlamento, respeitar a soberania popular. E mais uma vez me dirigindo ao deputado Lindbergh, quando ele coloca, não, mas os deputados poderiam estar votando anistia, eles podem atrapalhar a investigação. Então deputados petistas não poderiam ter votado na legislatura passada o afrouxamento de delação premiada, porque muitos deles foram delatados. Isso também poderia ser considerado motivo para prender preventivamente o parlamentar petista que votou para afrouxar a delação premiada quando ele próprio estava respondendo o processo em razão de delação. É a mesma linha de argumentação, né? E mais do que isso, foi colocada uma vingança contra o Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho nada pessoal contra nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. É uma questão de justiça, é uma questão de defesa das instituições. Não é justo, por exemplo, agora o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Flávio Dino, decide condenar o monarca porque chamou ele de gordola. Condenar a prisão, é óbvio que isso vai ser convertido por restritiva de direitos, mas ainda assim é uma pena de prisão, e 50 mil reais por chamar o ministro Supremo de gordola, quando assim, eu e vários outros parlamentares já fomos ofendidos de coisas muito piores e o Supremo Tribunal Federal não dá ganho de causa, mas quando é um semideus do Supremo, aí é prisão e multa. Ou quando é o presidente da República fazendo piada com esse mesmo ministro Supremo, aí pode, pra finalizar, presidente, comemorar essa grande vitória, parabenizar o presidente Carol de Tone, parabenizar a deputada Cristo Nieto, parabenizar o deputado Marcel Van Hatten pelo trabalho na aprovação dessa PEC. Agora, eles vão conseguir levar isso pra frente? Aí eu já não consigo saber. Será que pode molhar isso aí, pai? Hein? Não sei, né? Olha só essa discussão aqui. Mas eu não sei até onde isso vai avançar com a caneta da turma lá louca para judicializar a questão, né? O João tem mais informação. Pois não, João. Pois não, João. Já posso te responder. Então, responda. O jornal o Globo ontem trouxe que na avaliação de integrantes do Supremo Tribunal Federal, essa PEC, caso aprovada, deve acabar sendo alvo de questionamentos no Supremo Tribunal Federal, a quem caberá dar a palavra final sobre o tema. Alguns ministros, Pitoli, que foram ouvidos pelo jornal o Globo, entendem ainda que esse tipo de PEC tem o chamado vício de origem e que, por não terem sido propostas pelo Supremo, não podem atingir questões internas do Judiciário. Observam ainda que as propostas ferem o princípio da separação de poderes. Ministros lembram que uma das propostas, justamente essa que a gente está comentando, que é a que limita as decisões individuais, já foi alvo de um mandado de segurança. O processo foi apresentado pelo deputado Paulinho da Força e pede que seja interrompida a tramitação da PEC na Câmara. Ou seja, Pitoli, esses membros do Supremo Tribunal Federal que foram ouvidos pelo jornal o Globo já avaliam que essa proposta vai ser analisada pela Suprema Corte e, caso isso aconteça, vai ser derrubada porque já vem ali uma inconstitucionalidade nessa proposta de emenda à Constituição. Ô, Cláudio, agora deu um nó na minha cabeça, hein? Ô, João, agora deu um nó na minha... O Tico e o Teco deram uma colisão frontal aqui entre o Tico e o Teco. Por quê, Cláudio? Espera um pouquinho. Se é uma PEC, se estou fazendo uma emenda à Constituição, me corrigem, Cláudio, por favor, porque eu tenho esse conceito aqui, ok? Se está sendo votada uma PEC, e a PEC ela cumpre com exigências rigorosíssimas do ponto de vista do número de parlamentares para sua aprovação, não é maioria simples, são 2/3, tem todo um trâmite, é uma PEC, é uma emenda à Constituição. Entendo eu que é dali para frente que os ministros do Supremo têm que avaliar. Eles não têm que avaliar o conteúdo da PEC, porque quem legisla é deputado e senador. Então, se deputado e senador criou uma PEC e aprovou, aquilo vira, emenda, parte da Constituição. O Supremo tem que fazer cumprir aquilo, porque aquilo foi legislado.
O Supremo não pode dizer, não pode isso aqui não. Não, pera um pouquinho. Você pode legislar? Não. Então fica quieto. Quem pode legislar está fazendo uma PEC, está fazendo algo, cumprindo com o rito, está te entregando algo que você vai fazer cumprir e ponto. O prefeito não pode, o prefeito, por exemplo, de qualquer cidade do Brasil, questionar uma lei. Ele não pode questionar, ele pode não cumprir, ele não pode dizer vou mudar aqui, porque ele não legisla. Ele pode entrar com uma ação pro tribunal do estado dele, Tribunal de Justiça Estadual, analisar a Mas não é ele constitucionalidade que vai da lei. dizer, mas não é ele que vai dizer. Certo? Ele sozinho não pode fazer isso. Mas uma PEC, emendou a Constituição. Ou seja, a Constituição agora tem aquela emenda que deve ser cumprida. Estou errado? Sim e não. O direito é assim. Primeiro, o direito é a forma e o conteúdo. Nós temos a primeira coisa que viu que a Constituição fala. No artigo 60 da Constituição está escrito o seguinte: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 dos deputados, membros, ou do presidente, ou metade da Assembleia Legislativa. Diz que a emenda da Constituição não poderá ser objeto de deliberação, ou seja, não pode ser votado, proposta de emenda tendente a abolir. Esse aqui a gente chama de cláusulas pétreas da Constituição, que estão no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição brasileira, e que um projeto de emenda constitucional que foi tentar abolir um desses assuntos, ele não pode ser discutido, não pode ser votado. Tá? Quais são os assuntos que não podem ser objeto de deliberação para emenda constitucional? Artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, inciso 1, a forma federativa do Brasil. Vou perguntar para uma pessoa comum do povo, que não é da área jurídica. João, você acha que essa emenda aí, essa proposta de emenda, vai alterar a forma federativa do Brasil, que estados, membros e municípios? Eu acredito que não, Cláudio. Tá. Você acha que essa aí não pode ter emenda discutindo o voto direto, secreto, universal e periódico? Você acha que essa emenda vai mexer no voto secreto, direto, universal e periódico? Não, essa não é a proposta. Também não pode ser uma emenda que discuta a separação dos poderes. Você acha que essa emenda vai discutir a separação dos poderes? Também não. Porque aí a gente está falando de Constituição Federal, né? E não pode ser objeto de emenda algo que tente abolir direitos e garantias individuais. Você acha que isso aí está tirando algum direito e garantia individual de algum ministro? Também não. Então, a primeira coisa que a gente faz é olhar o artigo 60 da Constituição e o parágrafo 4º do 60 da Constituição. Aí eles podem, como é parte do jogo, os ministros já levantam a bola, porque eles já estão no telefone mandando os deputados do PT, o pessoal fazer tudo. Eu estive em reunião no Supremo, eu vi ministro lá chamar a atenção do pessoal do PT. Isso acontece, e tem ministro lá que faz isso. Isso acontece com o capacho, né? Claro, ministro, mas é capacho. Sim. O ministro está mandando e o capacho está obedecendo. Mas é assim, é o que você vê, você assiste, Pitório. Você fala, gente, que falta de vergonha. Então, quando se pode puxar pela separação dos poderes, não há problema disso daí. Por quê? Quando fala que a decisão monocrática não pode alterar tal coisa, decisões assim, não pode mexer em lei, é protegendo os poderes legislativos com relação à sua competência legislativa. E o que é contra é o quê? Decisão monocrática. O que é decisão monocrática? É um ministro. Pitório, sabia que hoje 83% das decisões do STF foram feitas com decisões monocráticas? Então, mas, Cláudio, São 11 ministros virando 11 constituições particulares. Não. Destruiu o colegiado do Supremo. Não, aí eu discordo de você. Então discorda, por favor. O que eu vejo? A decisão monocrática, ela é célere. Não precisa juntar, plenário, votar, discutir, ok? Ok. Eles decidem assim, quem vai? E vai lá e decide e manda pau no monocrático. Eu não consigo achar que a decisão do Zanin é só do Zanin, que a decisão do Moraes é só do Moraes. É assinado por um, por isso que é chamado de monocrático. Então não são 11, é um representando 11. Nesse modelo que aí está, Cláudio. Porque os mudinhos do presidente Bolsonaro, tivemos um problema aqui no Zoom, Edson, caiu acho que o Zoom do Cláudio aqui. Os mudinhos do presidente Bolsonaro são os mudinhos do presidente Bolsonaro. A gente, infelizmente, está com dificuldade de entender o posicionamento daqueles. Mas vamos imaginar o seguinte, os 9, tirando os mudinhos, os 9. Não dá pra achar que a decisão monocrática foi da cabeça daquele cara. Isso aí num café, turma, posso assinar lá? Ele assina por 9. Ele é 1 por 9. Hoje nesse Supremo, que tem um ponta de lança, que tem um estrategista, que tem um influencer. É 1 de 9. Não dá pra achar que o Zanin acordou e falou assim, vou assinar assim. Isso é decisão tomada em conjunto. É só que é mais célere, Cláudio. A monocrática não precisa juntar plenário, não precisa votar todo mundo. Então é nesse sentido que eu vejo que é monocrático só pela praticidade. Não é monocrático pela decisão que é minha e ponto final. Então, mas na praticidade, da agilidade da decisão monocrática, eles conseguem intervir, criarem fatos políticos, fatos eleitorais, fatos estratégicos. Aí, já fazer isso, deixar de ser tão rápido, em 24 horas, 48, Sim. jogar pro plenário, pode ser na semana seguinte, pode ser na outra. E o ministro Alexandre de Moraes, nessa decisão teratológica, que no direito a gente chama teratológica, quer dizer, absurda, inacreditavelmente louca, em que ele vira e fala, o Starlink vai pagar pela dívida do X, porque o cara é o mesmo cara. Isso daí, numa decisão monocrática, quando foi questionado, ele teve tanta noção do absurdo que ele fez, que ele pegou isso na sexta-feira, jogou na segunda-feira para ser votado por uma das câmaras do Supremo, que ele é presidente, onde os colegas dele votam com ele. Aí os colegas naquele grupo... Virou absurdo da turma. Virou absurdo da turma. Aí ele já quebrou uma outra regra que devia ir pro plenário e foi pra Câmara. Então, eles vão achar meios de tentar burlar, sim. Eles vão ser provocados por pessoas que são pau-mandados dele pra discutir a eleição, pra discutir a PEC e dizer que não pode, sim. Mas politicamente nós temos que fazer isso, temos que expor, temos que enfrentar, porque a Constituição manda neles, eles não são a última palavra final e absoluta, porque a Constituição tem constituintes e tem que obedecer a Constituição e a ideia do constituinte. E antes que algum esquerdista ou antibolsonarista pire na batata, lembre que o foco aqui, apesar do canal ser bolsonarista,
É porque tem gente que é tão binária que só o fato de citar o nome Bolsonaro, a pessoa, o cérebro da pessoa entra em pane, né? Aí ela para de pensar e fica só, não, Bolsonaro, Bolsonaro, aí falou em Bolsonaro, ah não, Bolsonaro não, Bolsonaro. Meu, a discussão ali é outra coisa. E o cara tá certo. O que ele tá querendo? Primeiro, ele tá reforçando a ideia de lutar contra essa questão de ter 11 decisões monocráticas lá. Só que aí ele tá perguntando pro cara ali, que eu acho que é advogado, e aí, tem jeito dos caras anularem essa questão? A PEC pode ou não pode alterar lá a Constituição? Porque alterar a questão de cláusulas pétreas, eu acho que exige condições especiais, não sei. E aí, como é que funciona isso? A maioria simples? Como é que o STF tem condições de alegar que é uma interferência no poder do STF por parte da Câmara dos Deputados e, portanto, fere a tripartição de poderes? Mas aí, por outro lado, o que eles estão fazendo também fere essa repartição de poderes e o argumento que vale de lá para cá vale daqui para lá. Então, no final das contas, essa coisa toda já está escaralhada. O fato é preciso reforçar a divisão entre os poderes de tal forma que, primeiro, isso que o Kim falou aí, do cara sentar lá em cima do processo e não tocar para frente, de chantagear o Congresso, ou do cara tomar uma decisão sozinha, não pode acontecer. O cara não pode ter esse excesso de poder. E isso não interessa se é o cara que é do Bolsonaro que tá falando, se é do Jones Manuel que tá falando, se é do MBL que tá falando. Isso aí tá certo, velho. Isso aí tá certo. Não pode continuar funcionando desse jeito. E por que não pode continuar funcionando desse jeito? Só para refrescar a sua memória. Refresque sua memória. Então, isso aqui não é sobre Twitter, não é sobre barrar uma rede social, é sobre uma coisa que está sendo feita por uma pessoa há muitos anos e ninguém faz nada. E a gente começa a entrar no momento que agora esse cara, ele tá tomando poder sobre o país inteiro, influenciando o país inteiro, né, prejudicando a gente em vários sentidos. Tá bom? Então esse é mais um exemplo para você entender mais ou menos o que aconteceu. E para fechar o pacote, gente, recentemente a Folha de São Paulo tá soltando, na verdade, várias matérias com prints que eles conseguiram, onde mostra que o Alexandre de Moraes estava encomendando, né, relatórios para o Superior Tribunal Eleitoral. Então, eu vou falar de uma forma bem simples. Isso é o que as notícias falam. Não estou falando nada aqui, tá? Porque eu não posso afirmar nada. Mas assim, as mensagens demonstram que você tem o STF, que é onde o Alexandre de Moraes fica, e o Superior Tribunal Eleitoral, que deve julgar as questões eleitorais. São órgãos separados, eles não podem se conversar, um não pode ficar pedindo relatório pro outro, cada um tem a sua jurisdição ali, são separadinhos. O que estava acontecendo? Mostra-se nas conversas que o Alexandre de Moraes falava, olha só, saiu uma notícia, por exemplo, lá que era na Revista Oeste. Esses caras aí, por favor, faz um relatório pra mim, porque eu vou abrir um processo contra esses caras. Ele pedia isso, o assessor dele pedia para o Superior Tribunal Eleitoral, o pessoal do STF fazia um relatório, e aí nas conversas tem troca de mensagem falando assim, cara, mas não tem nada nessa matéria aqui, não tem nada que eu possa. E o cara falou assim, seja criativo, precisa encontrar alguma coisa pra poder ir atrás desses caras. Isso tá lá, tá nas mensagens, isso é só a pontinha do iceberg, tem mais um monte de irregularidade que está acontecendo. Então assim, você tem um juiz, que a notícia mostra que ele solicitava relatórios do jeito que ele queria para um outro órgão, para que ele pudesse abrir um processo contra um site, contra uma pessoa, contra o que fosse, para perseguir essas pessoas. E sabe o que aconteceu, gente? Nada. Ele negou, as notícias continuam saindo e o cara falou, não é nada disso não, tá tudo certo, eu podia ter a jurisdição, sei lá, e tal, e tudo tá correndo como se nada tivesse acontecido. Então, por que eu tô reforçando esses cortes? Porque não faz nem muito tempo a Caroline Sardá, ela esteve lá no Desce a Letra Show falando sobre guerra cultural. Só que ela falou isso de forma unilateral, como se a guerra cultural existisse só ela falou da Brasil Paralelo, se eu não me engano, como se existisse só da Brasil Paralelo em direção aos movimentos de esquerda, por exemplo, como se a esquerda não fizesse guerra cultural. E essa guerra cultural, na verdade, ela existe de todos os lados, só que ela não falou isso lá. Não deixou isso patente, claro. Olha, nós também fazemos isso aí e tá errado eles fazerem, tá errado a gente fazer, não deveríamos fazer isso, porque isso causa um sequestro, que é o que eu vou chamar de sequestro das pautas do dia a dia, onde você tenta deturpar o que de fato está acontecendo para criar uma narrativa, para direcionar a opinião das pessoas numa direção X ou Y, sem levar em consideração o que realmente está em jogo ali. E o que está em jogo ali é a limitação do excesso de poder, do abuso de poder por parte do STF. Né? Uma coisa, por exemplo, acho que o Cauê deve lembrar, o Renan Santos deve lembrar em função da idade, que é o cara lá da Folha de São Paulo, que matou o dono da Folha, um dos antigos donos da Folha de São Paulo, que matou a namorada dele no Aras, em plena luz do dia. Foi lá e meteu um pipoco na frente de todo mundo para quem quisesse ver e matou a mulher lá. E o cara nunca viu um dia de cadeia sequer. Por quê? Porque naquela época não existia prisão em segunda instância, que era um absurdo. E é uma coisa que o STF demorou muito, mas aí parece que depende da interpretação desses caras. Aí eles interpretaram finalmente, como muitos países desenvolvidos já têm essa ideia, você é julgado a primeira vez, fica em liberdade, mas se for condenado pela segunda vez, você até pode recorrer, mas já vai recorrer preso.
né? Porque senão, o que acontecia? E que voltou a acontecer, porque o STF reinterpretou a prisão em segunda instância, que é o cara que tem dinheiro, ele vai ficar recorrendo ad eterno, porque aí você só pode mandar o cara à prisão depois do tal do transitado e julgado, ou seja, se o cara pode recorrer ad eterno, ele tem dinheiro para ficar recorrendo, esse transitado e julgado não vai chegar nunca, que é o que aconteceu lá com o cara que matou a namorada no Aras, lá em São Paulo. E aí, quando o STF revogou essa coisa da prisão em segunda instância, que era no contexto lá de liberar o Lula, o pessoal aplaudiu. E tinha um monte de gente criando essa porra dessa guerra cultural, e isso a Caroline Sardá não fala. Olha que merda que foi os youtubers de esquerda falando a favor da retirada da prisão de segunda instância, falando que isso era bom porque ia liberar o Lula. Foi uma bosta essa reinterpretação do STF. Então não adianta nada ir aí e falar, não, estamos numa guerra cultural, precisamos entrar numa guerra cultural. Você vai fazer a mesma coisa que a Brasil Paralelo está fazendo? A gente acha que às vezes é uma loucura eu falar, gente, fique esperto, o Brasil pode se tornar uma ditadurazinha aos poucos e ninguém vai vendo. Todo mundo vai dizer, tá louco, cala a boca. Mas é assim que acontece, gente. A Venezuela, anos atrás, por exemplo, era um país que não dava no dinheiro, tinha petróleo pra caramba, e ninguém achava que ia acontecer o que aconteceu. Então, aos poucos, os seus direitos eles vão sendo podados, você vai sendo silenciado, né? As pessoas que estão em cima, que não gostam de um lado ou de outro, vão podando por meios ilegais o direito de expressão, e assim as coisas vão tomando forma, como é o que tá acontecendo agora, tá? E então eu repito, quando eu tô fazendo um vídeo, assim, é pra defender você. Você e todo mundo aqui no Brasil que é um cidadão comum, que não tem o poder de um cara desse, que é descomunal e nem deveria ter, não pode fazer o que ele tá fazendo. Tem uma frase, gente, de um alemão que se chama Martin Niemöller, acho que é isso, que era um pastor lutero alemão, lá, ele viveu lá na época da Segunda Guerra Mundial. E ele fala uma frase que é muito interessante, que é o seguinte: quando eles vieram buscar os sindicalistas, eu não falei nada, porque eu não era um sindicalista. Quando eles buscaram os judeus, eu fiquei em silêncio, porque eu não era um judeu. Quando eles vieram me buscar, já não tinha ninguém mais para poder protestar. Entendeu? Então, assim, você pode até discordar da Elon Musk, seja lá quem for, mas o dia que você discordar de um cara desse, que tá cada vez tendo mais poder e mais poder, o que vai acontecer com você? Você vai ter coragem de vir aqui fazer um vídeo desse, por exemplo, como eu tô fazendo? Você vai ter coragem de postar isso na rede social? Pra vocês terem uma ideia, gente, nos posts que eu fiz no Instagram, onde eu falei do absurdo, né, do que tá acontecendo, tinha gente marcando o STF, marcando o Alexandre de Moraes nas postagens, pra ver se me punem. Vocês estão entendendo? Então, assim, tem pessoas que acham normal que quando você emite uma opinião, que não é crime, tá? Existe, se você acha que ocorreu um crime, você pode entrar com processo contra mim, ir na justiça, pra ter um processo legal, onde todas as partes têm o direito de se defender, tá? Mas as pessoas marcaram o STF e o Alexandre de Moraes, por quê? Porque elas já entendem que esse cara, se ele vê um post desse, alguém criticando, provavelmente ele vai perseguir essa pessoa. Ele vai atrás, ele vai derrubar as redes sociais, ele vai calar, ele vai travar as contas, tirar o dinheiro da pessoa. Vocês estão entendendo que as pessoas, tem gente que defende isso. Tem gente realmente que, não é que a pessoa não entende, a pessoa é mal intencionada. Ela gosta de um ditadorzinho. Então, eu não esperava até que eu fosse ter isso no meu público, mas assim, acontece. Então, a pessoa, ela se diz que ela é a favor da democracia, mas ao mesmo tempo ela marca um órgão que ela sabe que tá perseguindo pessoas pra ver se esse órgão te persegue porque ela não concorda com a sua opinião. Esse é o nível de loucura que a gente vive. Então, quando a gente olha na história, coisas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, na época que os judeus foram perseguidos e tudo que vocês, né, tudo que a gente sabe, naquela época, as pessoas começaram a achar isso normal também. Tá entendendo? Então, assim como uma pessoa acha normal eu postar um vídeo de uma opinião contra o que ela acha que é certo, e ela marcar um STF pra ver se eu sou ferrado, pra ver se eu sou calado, porque ela não quer que eu fale. Então, sim, existe gente que é mal intencionada mesmo, que gosta de um cabresto, entendeu? Gosta de um chicotinho ali nas costas. Porque a democracia, gente, ela é uma coisa difícil, ela é uma coisa chata, ela é uma coisa que muitas vezes é demorada, que você tem discussão o tempo todo. Por quê? Porque é uma democracia. Porque as pessoas têm o direito de contestar, de falar, e a solução nunca é você banir, é você ir lá e simplesmente travar toda a conversa. Porque aí já não é uma democracia. É algum lado falando, negativo, você não pode falar, cala sua boca, eu não quero ouvir a sua opinião. Ao invés de falar, deixa eu ouvir sua opinião, eu vou falar a minha, opa, aqui você traspassou isso aqui que fala da lei, vou te processar porque você me acusou disso, daquilo. Isso é democracia. É chato, é difícil, mas é democracia, tá? Então tem muita gente que às vezes não é por falta de conhecimento ou ignorância, é democratismo mesmo. Tem gente que gosta aí de um ditadorzinho. Eu lembro, por exemplo, que a Caroline Sardá e o Cauê, por exemplo, citaram a questão lá do Twitter, do Elon Musk, né? Mas eles não citaram, por exemplo, e a questão do Facebook, do Mark Zuckerberg, né? Porque, da mesma forma que existe hoje o Elon Musk e o Twitter lá dificultando os posts da esquerda, o Mark Zuckerberg já teve no passado que responder no Congresso americano pelo fechamento de páginas da direita. Então, assim, essa guerra cultural aí que o pessoal está alimentando é um saco sem fundo. É um saco sem fundo. Então eu estou mostrando, destacando esses pontos para mostrar que ambos os lados têm procurado esse enfrentamento e que essa guerra cultural aí não vai resolver nada, pelo contrário, ela vai escalonar um problema que já existe. Ou a gente faz igual aquele personagem lá do filme O Voo e resolve encarar essa questão como ela tem que ser encarada,
ou a gente vai continuar deteriorando a nossa sociedade cada vez mais e mais e mais, como um alcoólatra que não para de beber e já acorda às 5 da manhã já bebendo, sabe? Não tem outro caminho, velho. A gente vai ter que parar com isso. Monark foi condenado a mais de 1 ano de prisão em regime semiaberto por chamar Flávio Dino de gordola. Sim. Você não precisa gostar do Monark, eu mesmo não gosto, acho um completo imbecil. É um cara que decidiu sambar no meio de um faroeste de autoritários. É um cara que diz que o Lula tem razão quando diz que Israel é que nem Hitler. É um cara que está junto com a galerinha do PCO e é um cara que bebe o vômito de mentiras de um camarada como o Alan dos Santos e diz que são fatos, são verdades. Mas você não precisa gostar do imbecil do Monark para compreender que isso é o exemplo perfeito da injustiça no Brasil. Enquanto o Monark recebe a condenação de 1 ano de cadeia em regime semiaberto, as notícias que nós lemos nos jornais são as seguintes. Solto pelo Supremo Tribunal Federal, traficante André do Rap completa 3 anos foragido. Gilmar Mendes ordenou 21 solturas da Lava Jato em menos de 30 dias, o maior escândalo de corrupção que o mundo já viu. E adivinha quem é que está comendo pastel e pedindo votos para o irmão do Gilmar Mendes? Aí, pastel, olha o pastel. Sou eu! Sou mito! Olha o pastel, olha o pastel! É a luta contra o sistema. O Monarca é tão imbecil que acreditava que Bolsonaro seria o nosso libertador. Né? E foi lá, continua seguindo essa turminha. Numa outra notícia, nós temos Toffoli manda soltar ex-dirigente da Gaviões da Fiel ligado ao PCC. Tudo isso nós vemos todos os dias. E aí quando vai lá a véia que diz que ia cagar na mesa da Alexandre de Moraes recebe 17 anos de cadeia quando o canalha do Bolsonaro tá solto por aí. Isso é justo? Parece justo pra vocês? Lembre-se que o Monark disse que eu era servo do dinheiro, né? Ele é servo de mamon! Eu sou servo de mamon! Seu idiota, a única forma de combater o autoritarismo do Supremo Tribunal Federal não é sair xingando a esmo, é ir atrás e pressionar os senadores por uma CPI que pode pavimentar aí um impeachment. Todo o resto é besteira. Hoje, o Alessandro Vieira está tentando levar isso pra frente e está sendo chamado por esses gados de quê? De comunista. Pois é. E aí como é que fica? Mais uma vítima dessa guerra cultural, né? Ah, o cara tá fazendo algo que eu não gosto, vamos chamar de comunista. Ah, o cara tá fazendo algo que eu não gosto, vamos chamar de imperialista. Igual eu fui chamado lá na live do Chumberto lá. Então, essa guerra cultural ela só está alienando as pessoas. E quando você resolve fazer o mesmo que o pessoal está fazendo, você não está sendo melhor do que eles. Você só é mais do mesmo.